Bom dia, pessoal. Nono ano, vamos dar seguimento à nossa matéria, ao nosso conteúdo. E nessa matéria de hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre a pintura figurativa e a pintura abstrata. Mas primeiramente a gente tem que saber o que é a pintura. Pintura são os pigmentos coloridos que são lançados, são colocados num plano bidimensional. Bidimensional são as duas dimensões, são o papel ou qualquer superfície, papel, ou uma cartolina, um outro papel é chamado um plano bidimensional, tá? Então, dentro da pintura, nós temos algumas técnicas. São a pintura a óleo, que é usada desde do período da Idade Medieval até a Idade Média e o Renascimento até hoje. É a pintura que o tempo de secagem dela demora um pouco mais. A aquarela o tempo de secagem dela é bem mais rápido. E a aquarela, a pintura, ela é diluída com água. Então a maior parte da pintura aquarela é diluída com bastante água. Metade de água e metade de tinta. E a têmpera é também mais uma técnica de pintura, utilizando o ovo e muito utilizada no Renascimento. Então a gente fez duas colunas separando a pintura figurativa da pintura abstrata. Então temos que primeiro identificar figurativa e abstrata. Então eu fiz duas colunas. A figurativa, automaticamente, numa pintura figurativa, você consegue identificar os elementos se estiver exposto num quadro. Um objeto, uma pessoa, um animal. Então ali na figurativa, você olhando já consegue observar e identificar esses elementos. Desde o momento que você não consegue identificar nenhum desses elementos, consegue identificar só linhas, pontos, aí ela já é denominada abstrata, quando você não consegue identificar esses elementos ou essas imagens, já ela é denominada figurativa. Ela é só baseada em pontos, linhas, sem uma percepção e sem uma noção da pintura. Então a pintura abstrata você já não consegue observar. Então eu fiz aqui uma lista de alguns movimentos da arte que trabalhou com a pintura figurativa e com a pintura abstrata. O primeiro, o impressionismo, que já foi comentado nas séries anteriores, que dá a impressão que são aquelas pinturas trabalhando com pontilhismo. E no impressionismo ela foi mais, como eu coloquei aqui, figurativa. Ela é uma pintura figurativa. No expressionismo, ela consegue captar a realidade. Nós temos dois viés. Um momento da pintura do expressionismo, ela é figurativa. No outro momento da arte, da pintura expressionista, ela foi denominada abstrata. Ela foi denominada expressionismo abstrato, em que abstraiu-se de toda a forma, de todo o elemento ali e foi denominado pintura abstrata. O dadaísmo, uma pintura figurativa. Então, e no cubismo também, o dadaísmo também foi trabalhado muito conceito, a ideia. No cubismo, que foi dado muitos elementos em formatos geométricos. Tem o cubismo abstrato e também um cubismo mais figurativo, em que eu conseguia identificar todos esses elementos. O concretismo também foi um movimento na arte que foi totalmente abstrato. Trabalhava com um movimento na arte contemporânea, e ele foi totalmente abstrato. E o realismo foi totalmente figurativo
porque tentava retratar todas as figuras, objetos ou cenas o mais próximo do real. Daí vem o termo realismo. Tá? Ainda sobre a pintura, eu coloquei aqui no final algumas técnicas da pintura também. Além da técnica da pintura a óleo, a têmpera, nós temos também a caseína, a encáustica e o afresco. O afresco utilizado no Renascimento. As três, na verdade, foi usada ali do Renascimento, bem anos atrás. São as três técnicas usadas nesse período do Renascimento. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello. Então a gente vai partir agora para a nossa atividade. No livro de vocês, no capítulo 2, vocês vão fazer a página 18 e a página 19. Tá? Então, vocês vão fazer o capítulo 2, a página 18 e 19. Tá? E é isso, tá, pessoal? Beleza? Vamos lá. Tchau, tchau.